Olá, amigos do canal Espiritualidade. Muitas pessoas questionam por que os espíritos não revelam grandes descobertas para a humanidade, por que eles não trazem informações importantes que desvendem os mistérios do passado da humanidade e que tragam soluções para os problemas do futuro. Por que os espíritos não nos trazem novas revelações sobre o mundo espiritual? Hoje, nesse estudo que nós vamos dar continuidade aqui, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no item da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, e pretendemos concluí-lo neste vídeo. Nós vamos ter importantes ideias que nos ajudam a entender isso. Por que os espíritos não nos dão as respostas para tudo? Mas como adotei para essa nossa série de vídeos a leitura completa do texto do Evangelho, pelo menos por enquanto nós vamos continuar nessa abordagem ou nessa metodologia de ler e comentar, eu vou ler um parágrafo que faz uma síntese do que nós falamos nos vídeos anteriores. E aqui então, Kardec colocou assim, olha: suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar com qualquer título um livro de sentido contrário à doutrina espírita. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, porque existem espíritos às vezes ignorantes, mas que não têm maldade, mas existem espíritos que são maldosos, que são contrários às ideias do espiritismo, né? Então, espíritos de intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, quer dizer, de origem não verdadeira. Que influência poderia ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Então aqui Kardec está fazendo essa consideração justamente para reafirmar tudo aquilo que ele já vinha tratando antes. A autoridade da doutrina espírita decorre das inúmeras comunicações de diversos espíritos em diferentes locais por diferentes médiuns. É desse consenso, como nós já falamos anteriormente, que surge então a autoridade que o conhecimento espírita tem. Do sistema de uma só ao sistema de todos, a distância da unidade é o infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas vindas do espaço chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente? Aqui ele se refere naturalmente àquela época em que era muito comum os médiuns trabalharem ali no ambiente familiar, não nas casas espíritas, nos centros espíritas como hoje acontece. Que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Porque no tempo de Kardec tinha isso, né? Os opositores queriam a todo custo desacreditar a doutrina espírita, publicavam obras, e hoje nós temos conhecimento delas pelos próprios estudiosos espíritas, que resgatam esse material para entender quais eram as críticas que se faziam no passado ao espiritismo. E mais uma vez a gente vê que eram apenas sistemas pessoais, eram tentativas das pessoas de desacreditar o espiritismo, como até hoje acontece. Se a gente for procurar em alguns meios, a gente encontra essas publicações, mas quando a gente começa a ler, a gente percebe, as pessoas não conhecem verdadeiramente o que elas estão criticando, porque se conhecessem, não fariam certas objeções que são até infantis. Mas voltando aqui ao texto, ele conclui assim esse parágrafo, olha: qual delas conseguiu pelo menos deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista. Sem dúvida um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Então é deles que procedem esse conhecimento. Ele prossegue dizendo assim, olha: o princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Seitas são os grupos que surgem dentro de uma corrente, de uma ideia religiosa, geralmente se usa o termo seita, aquela dissidência que vai tentando estabelecer a sua forma de compreender aquele conjunto de ensinamentos de uma determinada religião. E no espiritismo também se tentou determinados grupos levar de um lado ou de outro as explicações, mas há uma grande unidade que existe, principalmente dos espíritas que seguem com afinco, com dedicação, o estudo das obras de Allan Kardec,
evita isso. Não por serem de Allan Kardec, mas porque elas representam o consenso da opinião dos espíritos que ditaram a doutrina naquele tempo, no século XIX. E aí ele diz assim, olha, quem quer que tente fazê-lo desviar de seu fim providencial fracassaria, pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital, é que quem desejasse atravessar-se na corrente das ideias estabelecidas e sancionada, poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. Quem conhece bem o Espiritismo e os opositores, sabe que muitas desses pequenos grupos tentaram se estabelecer, tentaram se manter, e nem converia a gente citar agora nenhum nome desses pequenos grupos, porque eles não representam assim uma forte oposição ao Espiritismo, e nem valeria a pena a gente despender o nosso tempo analisando essas pequenas dissidências que existem. Ele prossegue ainda dizendo, olha, daí a necessidade da maior prudência na sua publicação, e no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso a necessidade de confirmação. Isso que Allan Kardec coloca nos diz que qualquer um que tenha uma ideia, uma tentativa de explicar algo de acordo com a sua interpretação do ensino dos espíritos, quando apresenta, deve apresentar aquilo como uma ideia própria, daquilo que ele está interpretando, daquilo que ele está entendendo naquele momento. Isso nos leva a pensar, tudo que se publica e que se diz que é literatura espírita, realmente é uma opinião pessoal ou é uma opinião um consenso dos espíritos? Nós somos livres para ler e estudar o assunto que nós quisermos, seja espírita ou não. E então isso nos leva a entender que tudo que chegue a nós deve ser sempre apreciado então como uma opinião, que pode sim ter uma correspondência forte do sistema aí dos espíritos, que realmente pode ser algo que eles até inspiraram, mas nós devemos sempre aguardar com o tempo a consolidação dessas ideias. E aí ele conclui, olha, é esta confirmação que se deve esperar. Antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então alguém que deseje trazer uma ideia para o meio espírita pode fazê-lo. Nós, quando lemos inúmeras publicações, recebemos inúmeras ideias, temos que sempre ter uma precaução e entender, aquilo pode ser apenas uma opinião de alguém, pode ser um encarnado ou um desencarnado. Não é porque veio de um espírito que necessariamente é verdade. E ele nos fala algo assim que é decisivo para a gente poder realmente entender e avaliar se aquilo que nos chega e que dizem, foi tal espírito que falou. Por exemplo, as pessoas usam nomes de espíritos assim muito respeitáveis no meio espírita para dizer que eles defenderam as determinadas ideias. E aí só porque eles atribuem esses nomes nós vamos acreditar? Veja o que Allan Kardec escreveu então, olha. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo e não disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência das pessoas muito apressadas, que desejam colher frutos antes de amadurecerem. É por isso que eles não revelam tudo para nós. Existem determinadas situações que nós ainda não estamos preparados para entendê-las. Um caso que me surge assim, muito claro, assim como o exemplo para citar aqui neste momento, é em relação à vida no mundo espiritual. Nós percebemos que quando Allan Kardec recebeu as primeiras comunicações e outras comunicações que começaram a chegar até ele, os espíritos não entravam em um detalhamento muito minucioso da vida no mundo espiritual. Só gradualmente eles começaram a revelar um pouco dessa vida.
Começam lá com os relatos que nós temos na Revista Espírita das habitações em Júpiter. E aí muitos perguntam, hoje com os conhecimentos que nós temos sobre as condições físicas do planeta, será que aquilo que está descrito lá é verdade? Porque ele fala de uma vida muito organizada. Naturalmente que nós precisamos entender que quando eles se referiam à vida em outros mundos, ela não seria necessariamente nas condições de vida material como nós temos aqui na Terra. Foi só a partir do final do século XIX, século XX, que se consolidou muito claramente que há outras dimensões, outras possíveis dimensões em que a matéria se manifeste de outras formas, de outras maneiras. Então, nem necessariamente nós vamos encontrar nesses locais uma vida como é aqui da Terra, que usa a mesma matéria, na mesma densidade, na mesma composição, na mesma estrutura vibratória que nós temos aqui no planeta. Nós podemos ter nesses mundos uma vida que está transcorrendo num outro plano. Hoje é muito claro para nós, até a ficção científica nos ajuda a entender muito isso, com a ideia de universos paralelos. De existir a possibilidade de outras dimensões coabitando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E isso nos leva então a pensar que essas revelações dos espíritos sobre o mundo espiritual, elas têm uma forte correspondência com essa ideia então, de que essa vida pode se expressar de maneiras diferentes dessa que nós estamos habituados. Por isso que se o homem viajar uma nave interplanetária e chegar nesses mundos, ele não vai identificar construções visíveis com os olhos físicos. Provavelmente, se forem para lá médiuns clarividentes, se for permitido, eles poderão visualizar essa estrutura que seria dessa matéria em um outro estado, essa matéria fluídica, como a gente se refere muitas vezes aqui na literatura espírita. Então é por isso que eles revelaram gradualmente, porque na época as pessoas não estavam ainda tão preparadas a compreenderem isso. Nos nossos dias, com todo o avanço da ciência, com todo o conhecimento da estrutura da matéria, é possível compreendermos melhor como a vida pode se manifestar em tantas dimensões em que eu, dotado de um corpo físico com essa matéria, não consigo ver essa vida se manifestando numa outra dimensão, numa outra manifestação da matéria. Então é por isso que os espíritos não revelam subitamente tudo para nós, porque há verdades que nós precisamos lentamente aprender, lentamente digerir. Ele ainda diz assim, olha, seria pois inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa. Qual é o tempo aqui determinado pela providência? Da nossa inteligência, da evolução da nossa inteligência, de nos tornar capazes de entender essas questões. Por que então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar? Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. E é por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Isso então mostra pra gente que nem tudo que falam que determinado espírito falou é verdade. Muitas vezes são espíritos levianos que assumem os nomes veneráveis que nós temos e que acabam muitas vezes trazendo ali ideias que depois são contrariadas por outras evidências, por outros fatos. Os princípios acima não são resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem se aproximar da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto de um homem. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Isso então é um indicador. Espírito que se diz sabedor de tudo, que fala de tudo, que responde de tudo, que diz que sabe de tudo, já temos que ter um pé atrás, né? Porque os verdadeiramente sábios sabem que existem coisas que não podem nos falar
e até para eles há limite para o conhecimento. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa, e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas diante da grande e poderoso critério do controle universal, que é isso da comunicação dos espíritos em vários meios. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela união da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós e qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita, ou seja, dizer que algo tem que ser daquele jeito e não pode ser mudado e que não pode ser acrescentada nenhuma nova afirmação. O próprio Kardec ele se colocou dessa forma, de que embora nós usamos hoje, no nosso tempo, como referência, não significa que, obtendo novas e importantes informações vindas de diferentes meios, por diferentes médiuns que não tiveram contato entre si, que não vamos aceitar essas novas ideias. O que não pode acontecer é nós elegermos, por exemplo, uma única pessoa, um único médium, como o único capaz de revelar conhecimentos do mundo espiritual. Se a gente adota esse princípio, nós estamos indo contrários a esse princípio do controle universal, que esse sim é a garantia do ensinamento dos espíritos. Quando uma ideia é bem apresentada e ela parece razoável, e vem de uma única pessoa, nós devemos respeitar essa ideia, mas não transformá-la num princípio, numa verdade absoluta. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse apresentada sob uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre uma cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso aerópago, que nem conhece o conluio, ou seja, na reunião desse conjunto de ideias, que nem conhece o conluio, quer dizer, as pessoas que combinam ali uma decisão e elas tentam impor a sua opinião, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. E ele se refere aqui a ele, então. Nem mesmo Allan Kardec tentou impor os seus pontos de vista na doutrina, mas sim aquilo que ele ia obtendo das comunicações que ele recebeu dos espíritos. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, quer dizer, de disputa, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes dos céus, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem, e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas. Porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira,
uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É um indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas predominará. E aqui encerra essa introdução da doutrina espírita, parte 2, autoridade da doutrina espírita. Antes da gente encerrar, eu quero fazer um comentário sobre essa projeção, essa previsão que Kardec fez de que o Espiritismo teria um grande impacto na humanidade. Em várias passagens da obra de Kardec a gente nota isso, que ele tinha uma grande expectativa de que traria grandes assim e promissoras possibilidades para a humanidade essa revelação do mundo espiritual. Kardec, ele provavelmente do mundo espiritual, observou que as projeções dele em relação a essa grande possibilidade que o Espiritismo tinha não terem se concretizado. E ele então teria falhado nisso? Será que ele teria errado em considerar tão grandemente o Espiritismo com um poder tão grande de influência? Não, porque ele conseguiu observar a verdadeira dimensão do Espiritismo, a grande possibilidade que ele tinha de trazer ao homem uma nova vida, uma nova possibilidade de enxergar o mundo. Só que as pessoas fazem escolhas, tanto individualmente quanto coletivamente. A humanidade vem passando desde o final do século XIX até os nossos dias, passou todo o século XX, muito mais focada nos interesses materiais, muito mais numa busca desesperada de poder material, de sobrevivência, de lucro, de satisfação pessoal, em que as questões transcendentes muitas vezes ficaram colocadas de lado. Com o avanço do conhecimento científico, muitas pessoas passaram a entender que tudo que fosse de natureza espiritual era fruto da superstição e da ignorância do passado da humanidade. Não perceberam, como milhões de pessoas até hoje, até mesmo nós que acreditamos na vida espiritual, muitas vezes não reconhecemos plenamente o impacto que essas ideias devem ter sobre nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos entender profundamente isso. Então ele tinha uma visão muito profunda porque estava do potencial do Espiritismo, porque ele estava profundamente sensibilizado pelas ideias que ele havia adquirido com os Espíritos. O problema é que as outras pessoas que tomaram conhecimento não foram um número tão grande de pessoas que atingiram esse mesmo ponto de conscientização, essa mesma profundidade de entendimento do quanto o conhecimento da vida espiritual deve mexer com a nossa vida, com os nossos objetivos e com as nossas intenções. Muitas pessoas, embora até acreditem numa vida espiritual, seja lá a interpretação que dão para essa vida, não vivem plenamente como elas acreditam, porque se deixam muitas vezes arrastar muito mais pelos interesses terrenos, imediatos, do que necessariamente se aprofundar. É por isso que essas projeções que Kardec fez da doutrina, de que ela teria um grande impacto no mundo, não se concretizaram ainda, porque as pessoas não estão suficientemente amadurecidas. Estamos num grande período de transição da humanidade, em que o nosso mundo se transforma rapidamente, em que valores são revistos, atitudes são repensadas e muitos erros são cometidos. Em que muitas vezes a pretexto de liberdade, a pretexto de se aproveitar melhor a vida, grandes e importantes valores são desprezados e são ignorados. Mas tempo virá em que as pessoas farão essa volta a uma vivência mais profunda, em que buscarão compreender melhor a vida do ponto de vista espiritual. Todo o conhecimento que nós estamos acumulando ao longo desse tempo, desde as primeiras comunicações que Kardec recebeu, passando pelas comunicações de grandes médiuns que nós tivemos no século XX, grandes demonstrações do mundo espiritual, da sua atuação, da sua vivência, ainda estão imprimindo na humanidade essa força transformadora. E no futuro nós teremos esses efeitos. É como aconteceu com a mensagem de Jesus. Ela era muito promissora para aquele tempo.
mas as pessoas fizeram uso do seu livre-arbítrio. Optaram por não entender essa mensagem, ficaram apegados às suas crenças, às suas tradições antigas. Aqueles que se apoderaram do conhecimento da mensagem de Jesus, muitas vezes deturparam pelos seus interesses pessoais. Muitos, para que essa mensagem chegasse a mais pessoas, fizeram acordos políticos em que obtiveram poder, mas acabaram muitas vezes sacrificando aquela singeleza, aquela simplicidade, a beleza natural que o Evangelho tinha. E deu nisso que a história aí está bem registrada, de todos os desvios, de todos os erros. Aliás, nós vemos no próprio seio do cristianismo uma proliferação imensa de seitas, justamente por quê? Porque as pessoas tentaram impor os seus sistemas pessoais sobre aquela verdade espiritual que Jesus trouxe. É por isso que no meio da cristandade há tantas divisões de interpretação. E se formos para outras grandes religiões monoteístas do mundo, nós também vamos observar isso. Dissidências, conflitos, embates, acusações de uma parte à outra, um dizendo que o outro é herege, um dizendo que o outro é infiel. Isso nos mostra então que na doutrina espírita nós devemos sempre seguir os ensinamentos dos espíritos para evitar essas dissidências que são então prejudiciais ao avanço da doutrina. Eu convido então todos neste momento para a nossa prece, agradecendo a Deus pela bênção da vida e a oportunidade que temos, Senhor. Permita, Pai, que o nosso entendimento, a nossa compreensão das questões espirituais possam produzir mudanças reais em nós e assim possamos nos tornar a cada dia mais dignos das revelações que recebemos. E que possamos nos preparar, Senhor, para os novos conhecimentos que estão guardados para chegar no futuro, Senhor. Mas que nos preparemos para compreendê-los sem pressa, sem empolgação, que nos leva a cometer equívocos, enganos, que possamos amadurecer o nosso entendimento, o nosso discernimento, Senhor. E pedimos que o Senhor possa abençoar, amparar e assistir a todos os necessitados do corpo e da alma. Permita, Senhor, que os Espíritos Consoladores, as virtudes dos céus, possam levar a consolação e o esclarecimento e o alívio a tantas dores, a todos aqueles que necessitam. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continuaremos nos nossos próximos programas a analisar, a refletir aqui sobre essas passagens do Evangelho que nos iluminam, que nos esclarecem tantos. Um grande abraço a todos e até a próxima.